Olá, meus amigos. Vamos aqui na resolução de mais algumas questões da banca CETRED. Dessa vez o assunto abordado, classes gramaticais. Eu escolhi questões aqui que vai desde o nível fundamental ao nível superior. São questões de nível razoáveis, que dá para resolver sem muita dificuldade. Vamos lá, separei hoje 10 questões. Primeira questão. Quando de súbito a terrível palavra apareceu, a que palavra pertence o termo destacado? Nós temos aí terrível, certo? A terrível palavra. Qual classe gramatical? Substantivo, verbo, pronome, adjetivo ou advérbio? Resposta é um adjetivo. Eu estou caracterizando no caso aí, gente, a palavra, a terrível palavra. A palavra é terrível, certo? E o que seria um adjetivo? Só para a gente relembrar aqui. O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Essas palavras variam em feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, comparativo e superlativo. Tá, resumindo aqui, o adjetivo ele vai dar uma característica ou qualidade ao substantivo, certo? E ele vai concordar com ele em gênero, em número e grau, certo? Vamos lá para a segunda questão. Questãozinha tradicional da CETRED, né? Numere a coluna B pela coluna A, identificando as classes. Vamos lá, essas questões da CETRED, ela costuma cobrar assim, ele te dá uma sequência, duas colunas, e você vai marcar a sequência correta, certo? No caso aqui eu trouxe só as colunas para a gente trabalhar. Na coluna A eu tenho adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. Vamos lá. Liga dois elementos de uma frase estabelecendo uma relação entre eles. Que palavrinha é essa que liga dois elementos de uma frase? É a preposição. Eu tenho uma preposição, certo? A, ante, até, com, contra, desde, deste. Ao todo são 17 preposições essenciais. É bom que vocês deem uma lida, façam uma revisão sobre isso. Ela estabelece uma relação entre eles. Por exemplo, casa de vidro. Casa de quê? De vidro. Tem uma relação entre elas, a preposição de, certo? E além de ter também, ela funcionar na questão da regência nominal e verbal, certo? Quem vai, vai a algum lugar. Esse a é uma preposição, certo? Vamos lá. Funciona como um modificador de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. O que é que modifica um verbo? Um verbo que dá intensidade, por exemplo, é o advérbio, certo? O advérbio ele modifica tanto o verbo quanto um adjetivo. A pessoa é bonita, ela é muito bonita, está intensificando, quanto um próprio advérbio, certo? Você chegou cedo, ser bastante cedo. O advérbio cedo e o bastante cedo também, certo? Vamos lá. Modifica o substantivo atribuindo-lhe uma qualidade ou característica. Essa aqui é fácil, a gente viu na questão anterior. É o adjetivo que atribui um estado, uma qualidade, uma característica ao substantivo, no caso o nome, né? Liga duas orações ou termos semelhantes de mesma função sintática. Vamos lá, o que é isso? É uma conjunção, aquelas palavrinhas que elas dão coesão ao texto, certo? A menina faltou à aula ontem, pois estava doente. Esse pois é uma conjunção, certo? Ela liga duas orações e tem a mesma função sintática. As conjunções a gente vai encontrar nos períodos coordenados, nas orações subordinadas, certo? Orações coordenadas e subordinadas. Muito importante para a redação é você saber utilizar essas conjunções.
Formam as frases que exprimem uma emoção, sensação, ordem ou apelo. É a interjeição. Eu tenho aqui, gente, 5 classes gramaticais. Nós só relembrar que nós temos 10 classes gramaticais, certo? Que vocês façam uma revisão e vejam cada uma das 10, o que cada uma representa dentro de um contexto de uma frase. Terceira questão. A palavra raça contida no texto 2 pode ser classificada como? No caso, tinha o texto, um poema, Raça Humana, e eu trouxe só a primeira estrofe para a gente, que é o que a gente interessa na palavra raça. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é ferida acesa, uma beleza, uma podridão, o fogo eterno, a morte e a ressurreição. Então, essa raça humana pode ser classificada como um advérbio, um substantivo masculino no singular, um substantivo feminino no plural ou um substantivo masculino no plural. Ou um substantivo feminino no singular. A raça. Como é que eu posso ser? É um substantivo feminino no singular. Eu tenho um artigo aí que ele está determinando o substantivo feminino, certo? A raça humana. Vamos lá. As palavras misture e despeje na análise morfológica exerce a função de quê? Quando eu falo análise morfológica, gente, eu estou falando da classe gramatical, certo? Que é a origem da palavra. Morfologia tem a ver com morfologicamente, quer dizer a classe que ela pertence, certo? Vamos lá, eu tenho aí modo de preparo, bata as claras em neve e reserve-as. 2. Misture as gemas. 3. Acrescente o leite e a farinha de trigo. Por último, adicione as claras em neve. 5. Despeje a massa. Pronto, misture e despeje. Eles exprimem o quê? Uma ação. Misturar as gemas, despejar na massa. Isso aqui, gente, ó, é um verbo. Só uma observaçãozinha a mais em relação ao texto. Esse texto aqui, como ele está orientando, certo? Está ensinando, isso aí é uma receita. O tipo de texto, se perguntasse na prova que tipo de texto é esse, é um texto injuntivo, certo? E esses verbos, eles são classificados como os verbos imperativos, que explica ordem, pedido, ordem, desejo, certo? Então, ó, resposta, verbo. Minha mãe nunca me explicou direito o porquê de tantas exigências, de tantas reclamações, de tanta impaciência comigo. Esse o porquê aí é um adjetivo, pronome, substantivo, conjunção ou advérbio? Quando eu explico o porquê. É um substantivo, gente. Certo? Até coloquei aqui uma observação. Ó. Uma das formas de saber que o termo funciona como substantivo é que ele está precedido por artigo, no caso aí o O, e pode ser levado para o plural. Lembrando, gente, o porquê, quando ele for substantivo, ele vai estar escrito junto com acento e vai ter o determinante do lado. No caso, o artigo é um pronome. No caso aí é um artigo, certo? E ele pode ser levado para o plural. Por exemplo, os porquês. Se eu quero saber se o porquê é escrito junto e com acento, troque a palavrinha porquê por motivo. Ó. Explicou direito o motivo de tantas exigências. Então, por isso que aí é um substantivo, certo? Ele está substantivado. Sexta questão, também tradicional da CETRED. Isso aqui tem muito a ver com a questão da leitura, certo? Leia as afirmativas a seguir quanto à relação entre o adjetivo e a locução adjetiva e marque a opção correta. Sempre locução adjetiva é quando eu pego um substantivo e uma preposição junta e aquilo ali faz a função do adjetivo.
A. Pueril de criança, gutural de garganta, insular de ilha, lacruste de lágrima, morino de rato. Qual dessas aqui não corresponde? É incorreta. Letra D. Lacruste não é de lágrima. Lacruste se refere a lago, certo? Se fosse de lágrima, seria lagrimal, não lacruste. Certo? Entendido? Vamos lá. Sétima questão. Compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. Sobre o termo destacado, indique a opção correta. Esse ozinho aí destacado em amarelo, ele é o que? Ele é artigo definido, é um pronome indefinido, funciona como complemento nominal, é artigo masculino no singular ou é um pronome demonstrativo? Gente, se eu puder trocar esse ó por aquilo, ó, e ouvir calado tudo aquilo que o delegado tinha a dizer. Se eu posso fazer essa troca, ele é um pronome demonstrativo, certo? Entendido? Então, a letra E. Troquei o O por aquilo, tudo aquilo que o delegado tinha. Quando eu posso trocar o O por aquilo, é um pronome demonstrativo. Oitava questão. Temos aí um poema, trouxe aqui só 2 estrofes, porque a gente só vai precisar da primeira, certo? No canavial tudo se gasta, pelo miolo, não pela casca. Nada lhe se gasta de fora, qual coisa que em coisa se choca. Na primeira estrofe, nós temos o quê? 5 substantivos, 5 preposições ou 3 artigos? Vamos lá. Resposta. Nós temos 5 substantivos, 5 preposições e 3 artigos. E aonde nós vamos encontrar essas classes? Vamos lá. Vamos lá. Os substantivos são canavial, miolo, casca, coisa e coisa, que se repete 2 vezes, certo? Certo, vamos lá, 2 coisas. Vamos lá, miolo, casca, coisa e coisa. Aí nós temos, ó, que no quarto verso tem lá coisa e coisa, certo? 2. Nós temos as preposições na, que é em mais a, que é o em, o p, que é o p mais o em de novo e o de. São 5, certo? Ó, o p, de, o em, certo? E lá no início, lá, o em, o nó, certo? Que é o em mais o. E os artigos o, em, pero, em nó e a. Isso está aqui em vermelho, certo? 1, 2, 3. São 3 artigos. E a outra preposição, ó, tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui no começo, ó, que o nó é o em mais o. Então, por isso que são 5 preposições, 5 substantivos e 3 artigos, certo? Importante vocês lembrarem dessas contrações, ó. P mais O é pó, Di mais O é dó, Di mais A é dá, certo? Essas contrações. Façam uma leitura sobre isso. Como aqui é só uma resolução de questões, não tem como eu passar pela teoria sempre, até porque está em cima da prova. Vamos lá. Nona questão. Não adianta falar em ética. Analisando as classes gramaticais desse texto, podemos afirmar que há 2 advérbios, não há preposição, apresentam um verbo e um substantivo, há ausência de adjetivos ou apresentam um verbo no gerúndio. Vamos lá. Nós temos 2 advérbios, sim ou não? Há preposição ou não? Apresenta um verbo substantivo, a ausência de adjetivos ou apresenta verbo no infinitivo? Vamos lá. Resposta. Nós não temos nessa frase um adjetivo, certo? Ela é a ausência, a única verdadeira. Que não tem como ter adjetivo aí. Por exemplo,
Há dois advérbios? Não, só somente um. O advérbio de negação, não. Não há preposição. Temos a preposição em. Certo? C. Apresenta um verbo e um substantivo. Não, apresenta dois verbos, adianta e falar, e o substantivo ética. O que está errado na E? Apresenta verbo no gerúndio? Não. Falar está no infinitivo e adianta no presente do indicativo. Entenderam a dinâmica dessa questão? Ele vai te dar uma frase e você vai analisar a classe gramatical de cada palavra e ele vai te dar as opções. 10ª questão. Analise as frases a seguir. O pelo do animal é macio, ia sempre pelo mesmo caminho. Eu pelo o animal rapidamente, caminhava sempre pela mesma rua. Marque a opção quanto ao sentido da palavra em destaque. Vamos lá. A. Tem uma mesma classificação gramatical em todas as frases? Será que ela tem a mesma classificação? B. Em 2 e 4 pertence à mesma classe gramatical. Ia sempre pelo mesmo caminho, caminhava sempre pela mesma rua. C. Em cada frase tem classificação diferente, gramatical diferente. D. Tem o mesmo sentido de 1 e 3. Em 4 funciona como conjunção. Vamos lá, qual é a resposta correta? Primeiro, na primeira frase, o pelo é macio, o pelo é substantivo. Tá vendo aí o artigo definindo aí o substantivo? Na 2, ia sempre pelo mesmo caminho, é uma preposição, certo? Eu pelo é um verbo e caminhava sempre pela mesma rua é uma preposição. Então a resposta é a letra B. Pertence à mesma classe gramatical. Então, gente, por hoje foi só. Por favor, peço por gentileza que vocês curtam aí o vídeo, deixem seu like e compartilhem. E se não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Meu objetivo está sendo quase alcançado e eu peço muita colaboração de vocês. Muito agradecido e até a próxima aula.